Matheus Gomes, eu tenho 26 anos e faço parte do Afronte, que é um movimento de juventude que atua nas universidades, com a juventude negra, a juventude trabalhadora. O Afronte é um movimento bem recente, ele foi criado há uns 3 meses, a partir de um encontro que a gurizada que tem vínculo com o movimento estudantil fez em BH. E aí de lá surgiu a ideia de construir um movimento nacional que tivesse um vínculo com a ideia do anticapitalismo, ou seja, de organizar as lutas da juventude apontando para uma perspectiva de sistema distinto ao que nós temos hoje. E daí surgiu a ideia do Afronte, né? Um movimento de combate que hoje a gente está trabalhando com um slogan assim, inicial que é radicalizar nas ideias e nas ações, ou seja, diante da crise que nós estamos vivendo, de uma falta de perspectiva, de diversos ataques, retirada de direitos sociais, a gente radicalizar nas ideias, ou seja, ter ousadia de propor projeto e também radicalizar nas ações, né? Seja fazendo debate, seja indo para ação direta nas ruas, organizando protesto, vinculado ao movimento social, fazendo trabalho de base, ou seja, criando força social para que a gente consiga desenvolver uma perspectiva distinta hoje do que nós temos na sociedade. Eu acho que tanto a seletividade penal, como o encarceramento em massa, como o problema do tráfico de drogas, eles florescem tanto na nossa sociedade porque o chão que dá origem a isso está podre, porque está permeado de desigualdade. Então, o principal problema que a gente precisa atacar é a desigualdade social. Eu não acredito que o problema das drogas vai ser resolvido com ocupação militar, com pacificação armada. Vai ser resolvido quando a gente conseguir criar uma alternativa consistente que parta de trabalho, educação, saúde, moradia, ou seja, direitos sociais, para que as pessoas não tenham como opção a ideia do crime organizado, por exemplo. Tem uma ideia que eu acho bastante interessante, que nós vivemos numa sociedade que o trabalho produz, ou seja, a riqueza é produzida pela nossa força do trabalho, da população que vive vendendo a sua força de trabalho, e o que distribui é a violência. Enquanto a violência distribuir e não os direitos distribuírem, nós vamos ter uma sociedade que vai condenar a juventude pobre e negra ao crime organizado, aos presídios, certo? Então a principal questão é atacar a desigualdade social. É óbvio, isso nós estamos falando de uma perspectiva mais estratégica. Eu acho que tem medidas a curto prazo que nós devemos fazer desde já. Então, por exemplo, a revisão da Lei de Drogas de 2016, de 2006, que coloca na mão dos delegados definir quem é traficante e quem não é, ou seja, é muito amplo o critério. Um rico é pego com 100 quilos, não é preso, um pobre é pego com algumas gramas e vai para a cadeia. Essa lei tem que ser revisada. A descriminalização das drogas com medida de urgência. O problema da revisão do tratado que institui as polícias militares no Brasil hoje é muito importante também, porque é a mesma lei da época da ditadura, ou seja, de um regime anterior. O julgamento dos presos que estão em prisão provisória há muito tempo, superlotando os presídios no Brasil, isso deve ser feito desde já. O fato dele ter saído da cadeia agora para poder tratar a tuberculose dele é fruto da campanha que o movimento faz. Porque tem uma epidemia de tuberculose nos presídios e, infelizmente, eles estão tudo lá enjaulados, tratando desse jeito. Então nós só conseguimos uma liberdade provisória dele por causa da campanha política. A ideia é ampliar ela agora para que a gente consiga de fato a liberdade dele. É muito difícil, porque o Rafael ele não é um preso qualquer, ele é um preso que expressa um problema de quando o movimento foi à rua para lutar, repressão, primeira prisão dele em junho, depois todo o problema da desigualdade que nós temos no Brasil reflete a prisão dele também, porque ele foi preso com porte de drogas, ele diz que foi enxertado e só os policiais que depuseram no processo que colocou ele na cadeia, ou seja, tem muita coisa errada aí, certo? Então ele não é qualquer preso, ele é um cara que hoje elevou uma campanha política que incomoda o sistema, porque a gente discute como é desigual e mentiroso o judiciário no Brasil. A justiça não é cega no Brasil, ela é racista, ela é burguesa, ela é elitista, certo? Então não vai ser uma batalha fácil. Agora, nós vamos incomodar muito para que a gente concretize essa perspectiva maior que é a liberdade deles, certo?